Olá crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos nossa aula com língua portuguesa. Hoje nós iremos realizar as atividades do livro didático de vocês, das páginas 18 a 21. Na aula de hoje vocês irão conhecer o conto A Aranha e o Galo. Antes de iniciarmos a leitura desse conto, vamos relembrar o que é um conto. Conto é uma narrativa, uma história onde possui um narrador, que é quem conta a história, os personagens, que também é com quem a história acontece, e o narrador nós podemos ter, nós estudamos de dois tipos: o narrador que participa da história e o narrador que não participa da história. O narrador só vai participar da história se ele for um dos personagens. Se ele não for, ele apenas contar a história, então ele não participa da história. Ele é chamado de narrador observador, certo? Além disso, nós podemos ver também um conto alguns elementos, tais como o espaço, que é onde acontece a história. Pode ser em um castelo, em uma floresta, em um rio, em uma casa, então em diversos lugares, dependendo aí da história. Nós podemos ver também o tempo ou a duração, que nós não temos o tempo exato contado na história, mas nós podemos observar com o desenrolar da história, com alguns elementos como manhã, tarde, noite, meio-dia. Então nós podemos observar o tempo em que acontece essa história, tá bom? Além disso, nós podemos observar também o cenário, quais são os elementos que fazem parte dessa história. Muitas árvores, uma bela mansão, um castelo. Então são diversos os cenários que pode acontecer em um conto. Certo? Vamos à leitura do conto. Acompanhem comigo. Acompanhe a leitura de mais um conto inspirado nas histórias africanas. Desta vez vem de Serra Leoa. A Aranha e o Galo. O galo e a aranha eram vizinhos há muito tempo. Os dois moravam em uma aldeia nas proximidades da floresta e eram bons companheiros. Todas as manhãs eles se cumprimentavam, contavam o que havia acontecido na noite anterior e nos finais da tarde tomavam um copo de água de gengibre, olhando para o sol que se preparava para dormir. Um dia o galo fez à amiga uma proposta bastante curiosa. Nosso vizinho porco-espinho está muito doente e não pode mais trabalhar. O que você me diz de alugarmos seu campo e cultivá-lo? Podemos plantar mandioca. A aranha ficou muito entusiasmada com a ideia e sugeriu não perderem mais tempo e irem imediatamente até a cabra, uma vizinha já idosa, para pedir-lhe emprestadas a enxada e a pá que ela não usava mais. Na manhã seguinte, bem cedo, o galo apareceu na cabana da aranha, carregando as ferramentas no ombro. Vamos rápido, hoje precisamos arar a terra. De dentro da cabana, a aranha falou com uma voz bem fraquinha. Meu amigo, não estou bem, tenho uma dor terrível na coluna. Vá sozinho, amanhã eu ajudo você. Então o galo se encaminhou para o campo. Com muito esforço, debaixo de sol forte, quebrou os torrões de terra e arou o terreno para a semeadura. A aranha voltou a deitar-se até tarde. Depois de acordar, deitou-se numa esteira debaixo da sombra de acácia que ficava bem em frente à sua casa. Alegre e orgulhosa de sua astúcia, pôs-se a cantar. É quase meio-dia, a tarde se inicia. Estão todos trabalhando e só eu aqui cantando. No dia seguinte, o galo foi de novo até a cabana da aranha. Rápido, vamos, hoje devemos plantar.
E novamente a aranha. Ai, ai, eu não estou nada bem, minha cabeça está me matando, não me aguento em pé, prometo, amanhã eu ajudo você. O galo passou mais um dia abaixado, plantando e protegendo as plantações dos pássaros com palha e folhas de palmeira. Que canseira! Enquanto isso, a aranha cantava a plenos pulmões debaixo de um pé de manga. É quase meio-dia, a terra está ardida, todos estão suando e eu aqui cantando. Então vocês irão continuar esse conto, a leitura desse conto, para nós realizarmos as atividades a seguir. Vamos lá? Vocês concluíram aí a leitura do conto? Agora vamos às realizações das atividades. Então aqui na página 20, vocês irão responder às atividades de interpretação do conto. Número 2. Onde essa história se passa? Em que lugar? Qual é o local que essa história se passa? Na número 3, vocês vão dizer quais são os personagens, os protagonistas do conto. Os protagonistas, vamos relembrar, são os personagens principais de um conto, de uma peça de teatro, de um filme. São os personagens principais que são chamados de protagonista, ok? Número 4. Que outros personagens aparecem na história? Quais são os outros personagens, além dos protagonistas, que aparecem na história? Número 5. O que o galo propôs à aranha? O que ele propôs lá no início da história? Ele teve uma conversa com a aranha e propôs lá um negócio. Qual foi? Número 6. A aranha aceitou a proposta, mas não foi muito honesta com o seu amigo galo. Assinale as desculpas que ela deu para não trabalhar. Então, nós temos aqui várias desculpas e você vai assinar, marcar no X, aquela que realmente ela falou, que realmente aconteceu. Estou muito cansada, tenho uma dor terrível na coluna, minha cabeça está me matando, o sol está muito forte, não me aguento em pé. Número 7. O galo acreditava nas desculpas da aranha? Como você chegou a essa conclusão? Você acha que o galo acreditava no que a aranha falava, nas desculpas que ela dava? Se sim ou não, e você tem que explicar como que você chegou a essa conclusão, tá bom? Número 8. O que a aranha fazia enquanto o galo trabalhava? Então, lá na história, no conto, nós podemos ler o que a aranha fazia naquele momento. Então, você vai colocar aqui no número 8. Vamos à próxima página. Aqui na página 21, você irá continuar as atividades com a atividade número 9. Quem avisou o galo sobre as mentiras da aranha? O que ele fez em seguida? Então, aqui temos os personagens que avisaram para o galo que ela não estava sendo honesta, né? Então, você vai dizer o que o galo fez depois disso, depois que ele soube que a aranha só estava inventando desculpas. Número 10. Em sua opinião, o galo agiu corretamente ao expulsar a aranha da aldeia? Converse com os colegas e professor sobre isso. Então, aqui o que vocês acham? Ele agiu corretamente? Ele deveria ter dado uma outra chance para a aranha? O que vocês acharam dessa atitude do galo? É importante que nós falamos a verdade, é importante nós não enganarmos nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, na verdade não enganar ninguém, né? Isso é importante para nós. Então nós vemos aqui que essa história, esse conto, nos ensina, nós temos aqui uma lição que nós chamamos de moral da história. O moral da história
É aquela frase, é aquilo que nós tiramos de ensinamento para nós. Então, o que nós aprendemos com esse conto? Que é importante sempre falarmos a verdade para as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, e sermos honestos, né? Sempre ajudar as pessoas que estão à nossa volta, certo? Então, essas são as atividades de hoje. Nós iremos falar um pouco mais sobre a atividade número 10 na nossa sala virtual, tá bom? Espero vocês. Até a próxima aula.